No caminho, Cristo se revela. Nós somos a Missão Emaús e a gente gostaria de desejar boas-vindas a você nesse mais novo projeto da nossa querida igreja. Essa igreja que nasceu há um tempo atrás no coração do Senhor e tem como 4 pilares centrais o curar, o ensinar, o comungar e o adorar, baseado na passagem de Lucas capítulo 24. Nós entendemos que no caminho, como a gente fala no início, Cristo se revela. O Cristo do ordinário, o Cristo do dia a dia. E é isso que hoje a gente quer conversar com vocês. Esse podcast tem como objetivo mostrar um pouco do coração da nossa igreja, o coração da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, pelo qual a gente faz parte. E não só isso, a gente possa trazer a beleza da sacramentalidade, da liturgia e do tradicionalismo da igreja centenária que nós somos. E hoje é muito especial. Esses episódios de inauguração do nosso Emaús Talking, contando um pouco da história da nossa Missão Emaús. E a gente terá várias mesas ao longo desses dias para que você conheça um pouco mais da gente, conheça um pouco das histórias que marcou o início dessa igreja, que é um milagre do Senhor. Começou essa igreja junto conosco e muito do que a gente vive foi o que Deus botou também no coração dele. Que o Senhor se apresentasse para o povo e o povo conhecesse um pouco melhor de quem é nosso querido Jonas Silva. Então, graça e paz, né? Pastor Jonas, como bem disse Renato. Meu ministério aqui na Igreja Episcopal, ela nasceu junto com a Missão Emaús. Foi aqui na Emaús, fui pastor batista há muitos anos e cheguei aqui. Trabalho muito tempo com teologia, todo mundo sabe que meu ministério é de ensino. Então, a Emaús foi uma oportunidade de estar junto com a comunidade, de desempenhar o ministério pastoral, efetivamente. Então, tem sido uma bênção. A Emaús, ela com certeza foi uma surpresa. Foi aqui que o meu ministério foi reconhecido, foi aqui que eu fui ordenado. É aqui onde eu tenho aprendido tanto a caminhar. O nome Emaús, ele não é só um nome, destituído de uma prática. Na verdade, a gente experimenta isso à mesa no dia a dia, onde a gente compartilha a palavra. A palavra em nossa comunidade, ela não é só aquela palavra destituída de relacionamento, mas é uma palavra que é no dia a dia. Como bem frisa lá o exemplo, que é no partir do pão. Que Cristo se revela, é no partir do pão, onde nós entendemos mais sobre Deus, é no partir do pão que nós aprendemos. E tem sido maravilhoso partir o pão com essa comunidade, tem sido maravilhoso caminhar com essa comunidade. E principalmente, não vou dizer que estou no caminho, mas estar numa mesa, porque mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de estarmos juntos, mesa é lugar realmente de quem tem intimidade. Só permanece na mesa quem tem intimidade. Aquele que não tem intimidade, é exemplo de Judas, ali na última ceia, ele vai cuidar da sua vida. Mas a nossa comunidade, ela tem caminhado juntos. Temos as nossas vidas fora, mas nós temos uma vida comunitária que impacta toda a nossa vida cotidiana, todo o nosso dia a dia. Isso tem sido maravilhoso. Amém. Eu não me apresentei no início, meu nome é Renato, sou ministro comissionado também da Igreja Episcopal, e junto com o pastor Jonas e reverendo Jamerson, nós capitaneamos o início dessa missão. Hoje, o pastor Jonas é uma referência dentro da Igreja Episcopal Carismática, ele é recém-ordenado, foi ordenado recentemente. E eu gostaria que ele falasse um pouco, ele fica um pouco encabulado de falar sobre isso, mas eu vou, já que a gente está aqui de frente às câmeras, ele vai ficar todo errado, mas eu vou fazer. Pastor Jonas, diga pra gente um pouco do seu currículo, quem você é. Pastor Jonas, ele foi meu professor de seminário, veja como Deus traça esses caminhos. E ele é uma referência, não só teológica, mas pastoral. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre o currículo dele, sobre a construção acadêmica dele, que é muito importante e hoje é um alicerce na nossa Igreja Episcopal. Meu ministério, ele é muito ligado à área de ensino, sempre foi. Já fui pastor de comunidade, realmente. Mas, assim, toda a minha trajetória ela é ligada à área de ensino. Então, nessa área de ensino, eu terminei o curso de teologia, fiz um mestrado em ciência da religião, fiz o doutorado também em ciência da religião, sempre trabalhando, tanto no mestrado como no doutorado, com temas ligados à teologia cristã, não obstante ser na área de ciência da religião, mas sempre procurando fazer um link, construir algum conhecimento que fosse aplicado na igreja. Então, no mestrado eu trabalhei com a questão do Jesus histórico, ali a partir do Evangelho de Mateus, na verdade o Jesus judeu.
Eu procurei entender como seria esse Jesus judeu. E no doutorado eu trabalhei com a questão do movimento pentecostal. Movimento pentecostal, que tem tudo a ver com a nossa teologia, tem tudo a ver com a nossa praxis, já que somos carismáticos, somos oriundos desse movimento, claro, com os devidos ajustes, né? Também somos sacramentais, então temos que entender isso, somos carismáticos e sacramentais. Então, e aí hoje eu trabalho num seminário teológico carismático, é o nosso CETEC, ali na Catedral da Trindade. Sou coordenador pedagógico, mas trabalhei também em outros seminários, fui vice-reitor do Seminário Batista Nacional, fui vice-reitor do Seminário Pentecostal do Nordeste. E, então, essa é a minha carreira. E hoje eu estou aqui, partindo o pão, na Emaús. A mim é sempre bom ver um batista se virando episcopal, porque as coisas ficam meio bagunçadas, ninguém entende nada, mas daqui a pouco ele se apaixona mais do que todo mundo. Uma coisa muito importante que eu já gostaria de frisar, até para gerar uma espera no seu coração, é que esse Emau Talks ele não vai se resumir aqui. A gente espera, logo, logo, estar lançando episódios teológicos, capitaneado, tendo à frente o pastor Jonas, trazendo teólogos aqui, para que a gente consiga aprofundar as escrituras. Um dos nossos pilares é o ensino, a gente quer desenvolver muito isso, sabe? Mas uma pergunta que vai ser uma pergunta recorrente nesse início, e é uma pergunta que realmente marca milagres na nossa vida. Eu queria saber de pastor Jonas uma história marcante que você viveu nesse início, pastor, nesses um pouco mais de 10 meses da nossa missão Emaús. Eu acho que não, assim, não tem uma história marcante, eu acho que a história é marcante. Nós começamos ali com uma conversa, né, com um grupo de pessoas, né, preocupados com ovelhas, e a partir dessa conversa, né, Deus ele começou a mover. Tivemos o nosso início lá no Seminário Teológico Pentecostal Nordeste, na época que eu era vice-reitor, ainda lá. E naquele período ali, Deus começou a abençoar, acrescentar. E vimos assim, olhávamos às vezes para as circunstâncias, né? Poxa, Senhor, o que tu queres com tudo isso? Né? E você foi vendo Deus mover, Deus acrescentar pessoas, Deus mudar histórias, Deus juntar propósitos. Então, assim, vivi momentos bons, né? Talvez dentro dessa história, né? Seriam os pontos altos da história, dessa história tão bonita. A minha ordenação, ela foi uma história muito bonita, porque foi a partir da Emaús, foi ali, nesse trabalho com a Emaús, nesse caminhar com a Emaús, que o meu ministério pastoral foi reconhecido aqui na Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Eu acho que esse aí foi um ponto alto, né? Mas a história em si, né? A história ela é muito bonita. Eu vejo que o quanto é importante se preocupar com vidas, o quanto é importante juntar propósitos. Né? Eu tenho louvado a Deus por isso. Acho que tem sido né, como diz o salmista, né? Nós estamos como quem sonha. É verdade. E uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar e lembrar, nessa sua fala, eu comecei a lembrar algumas coisas características da nossa igreja, pastor. É quando a gente começa a entender que a igreja não é o fim, é um meio para servir a Cristo, as coisas mudam um pouco de parâmetro, né? A gente é apaixonado pela Igreja Episcopal Carismática, vocês sabem, o senhor sabe, a gente tem um amor por essa igreja, mas a gente entende que a igreja é um meio, ela não é o fim, né? É uma forma, um meio da gente servir ao Senhor. E isso faz com que a igreja cresça de forma orgânica, né? Que a gente entenda que nosso amor tem que ser muito maior em Cristo do que a constituição em si. E o amor por Cristo faz a gente também amar a instituição, porque a gente entende que o Senhor está nesse processo. E a gente louva a Deus, realmente foi uma história linda, e ao longo desses episódios vocês vão escutar algumas histórias muito marcantes. Mas uma outra pergunta que vai ser muito recorrente nesses primeiros blocos é como o senhor definiria hoje a missão, uma característica forte da nossa missão Emaús? Eu acho que, assim, o nome que Deus colocou no nosso coração para a missão, ela perpassa um próprio conceito, né? Um próprio termo. Porque a gente tem visto isso no dia a dia, que é a mesa, que é a comunidade, o partir do pão, o estar juntos, o caminhar juntos. Né? Eu acho que Deus ele tem sido muito bom nesse aspecto de fazermos entender, né, que a igreja ela não é o prédio,
Emaús, ela, não obstante ter tão pouco tempo, mas ela tem uma estrutura muito bonita e todo mundo admira. Mas nós somos mais do que aquela estrutura. Nós somos mais do que aquele prédio. Nós somos uma comunidade. Nós somos discípulos no caminho. Né? E eu acho que tem marcado, é isso. Para mim, né, o que eu vejo na comunidade é isso. Né? Você está ali no discipulado dos homens, você vê os homens ali partilhar o pão e estar junto, e tá, não é, cada um querendo melhorar. Você vai no discipulado de mulheres, você vê a mesma coisa. Você vai no discipulado dos jovens casais, você vê a mesma coisa nos jovens. Então, eu acho que a grande marca da Emaús, né, ela ser exatamente o que ela se propõe a ser, uma grande mesa, no qual Cristo está sentado no centro, né, usando os discípulos, usando as nossas vidas para partilhar o pão como comunidade. Amém. Para encerrar esse bloco, pastor, olhando para o nosso povo ali esse povo que está nos assistindo, diga para eles aí o que esperar da Emaús daqui para frente, o que Deus está botando no coração do Senhor e os planos que o Senhor tem como um dos líderes da nossa igreja a esses próximos meses e anos da nossa missão. Veja, a Emaús, ela, né, acho que a minha grande oração para a Emaús é que ela continue nesse propósito, e o que você pode esperar da Emaús é uma comunidade de discípulos, pessoas que vão caminhar juntos com você, pessoas que vão abençoar a sua vida, e um lugar também para você abençoar vidas. Né? Eu gosto que a grande definição de igreja é uma comunidade terapêutica, uma comunidade onde as pessoas se ajudam, onde discípulo ajuda discípulo, onde ferro, né, afia o ferro, onde as pessoas se complementam. Então, o que você vai esperar de Emaús é essa comunidade. É muito mais do que uma instituição, uma comunidade de discípulos. Uma comunidade onde você vai ser amado e onde você vai poder amar. Onde você vai ser servido e vai poder servir. E a minha expectativa com Emaús, como eu disse, que ela permaneça nesse propósito, permaneça sendo essa grande mesa e que ela alcance gerações. Porque esse é o propósito da igreja, sermos relevantes no nosso tempo. Eu tenho um projeto, como todo mundo sabe, eu trabalho na área de ensino, então trazer uma igreja também forte teologicamente, trazer a ideia, a concepção do que realmente é uma teologia episcopal carismática. Não é? Eu sei que isso é um conceito, às vezes, que não está muito bem arrumado na cabeça das pessoas, mas o que significa, né, sermos, por exemplo, do movimento de convergência, né, ser uma igreja 100% evangélica, né, 100% carismática, sacramental e 100% carismática. Então, eu acho que esse é o grande projeto nosso, é trazer isso muito bem consolidado e fazer uma igreja relevante, uma igreja que entende onde está, uma igreja que entende o tempo no qual ela está inserida. E por entender tudo isso, quem nós somos e os desafios que a contemporaneidade nos impõe, sabermos a nossa missão nessa geração. Amém. E você que está aí, não sai daí, continua sentado na mesa conosco, que a gente ainda vai partir o pão, e assim como fala na passagem de Lucas 24, ainda teremos muitos os olhos abertos aqui nessa mesa. Então a nova turma vai chegar para contar um pouco dessa história tão marcante que foi o início da nossa missão em Emaús. Aguarda um pouquinho, já já tem mais.